que aconteceu aí na sede de uma grande denominação pentecostal, né? A contaminação com toda sorte de paganismo ali dentro daquela denominação, na sede de uma igreja lá em Belém do Pará. Terrível, né? Condenação. Aqui está dizendo que não há mais nenhuma condenação, nenhuma sentença de juízo, de separação eterna existe para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Você reconheceu alguns pecados, às vezes você compara as falhas que você cometeu com a da outra pessoa. Oxe, ainda bem que eu não, graças a Deus eu não pratiquei pecado tão feio. Mas eu sei que esse pecado pequeno, pecadinho, pecadão, sim, sim, não, não. Eu sei que esse pecadinho poderia afetar a minha salvação. Mas pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, pela obra do seu Espírito Santo, já não tem mais sentença do Deus Altíssimo, daquele que virá para julgar sobre a minha vida. Eu estou absolvido, justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Veja no 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Imagine que tão logo quando Adão e Eva pecaram, começou-se uma guerra, um conflito dentro das próprias consciências. Imagine que Eva ficou com a promessa na consciência. Deus prometeu, eu errei, eu falhei, fui seduzida ali pelo discurso da serpente, mas Deus prometeu pisar na cabeça dela, reparar, e do meu ventre vai nascer um Goel, vai nascer um vingador de sangue que vai pisar a cabeça dela e vai reparar tudo isso. Imagina na consciência de Adão, eu era o responsável pela minha mulher, eu era o responsável por esta situação. Olha, eu vi os querubins, eu vi os anjos, eu vi a presença de Deus e agora isso está sumindo. Eu não consigo mais ver a Deus por conta do pecado. Os nossos sentidos começaram a ficar limitados. A nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos, né? Vemos que os bichinhos parecem que têm uma percepção muito maior que as nossas, né? Pressentem o perigo e o fogo muito mais rápido que os seres humanos. Os seres humanos são frágeis, incompetentes e não conseguem, incapazes de se salvar, incapazes muitas vezes de se livrar, de fugir da aparência do mal, pela fraqueza da carne, mas ao mesmo tempo ele tem na sua consciência o poder da lei. O homem foi criado em corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria palpável, a alma, nossa consciência, o centro das decisões, e o espírito fornece vida a esse corpo, o sangue que nós possuímos em nossa veia, e o espírito produzem vida. E aí começa uma luta, né? Aqui no capítulo 8:16, o próprio Espírito Santo dá testemunha em nosso espírito de que somos filhos de Deus. Toda criatura tem um espírito. E dentro das nossas consciências nós ficamos num conflito constante. Aqueles que estão em Cristo Jesus, sensível ao Espírito Santo, limitam a sua carne. Como é falado aqui a mentalidade da carne no 8:7, num constante conflito, o Espírito Santo tenta nos resguardar de praticarmos obras más, de praticarmos a maldade, a maledicência, de não utilizarmos os nossos sentidos, entregarmos os nossos sentidos aos prazeres que a nossa consciência carnal quer praticar, que o nosso corpo quer ostentar e praticar. Esse conflito, a lei de Deus. Imagine que o povo de Deus ficou cativeiro ali no Egito por conta de suas práticas abomináveis. Veja lá em Gênesis 35 que Deus teve que vir com o El Shaddai, teve que se manifestar e resgatar o povo dali, porque o povo começou a se contaminar com os siquemitas. Veja que também na mesma situação ali no Egito, o povo teve que ser submetido à escravidão. Por quê? Começaram a se contaminar. A terra que serviu de livramento com José no Egito, depois eles começaram a se contaminar com os ídolos. E Deus teve que vir, o El Shaddai teve que vir com poder para livrá-los também do Egito. Então veja que o povo sai ali do Egito e não deu nem 50 dias, eles já estavam ali cultuando, porque a cerviz dele era dura.
a resistência à palavra, às obras de Deus, né? Eles resistiam à obra de Deus, não estavam compreendendo a obra de redenção, a obra de resgate. Veja, a resistência, a cegueira, os sentidos ainda não conseguiam compreender em sua totalidade. Quando a lei foi entregue, eles ficaram ali, vamos morrer, porque a presença de Deus chegou ali próximo do Sinai, e eles tremeram com o Deus Altíssimo. Muitos sacerdotes reconheceram, veja o poder do nosso Deus. Se esse Deus estralasse o dedo, se num sopro que ele desse, ele destruiria tudo. Eles temeram muito, sem contar as miríades de anjos poderosos, das criaturas poderosas que desceram ali para entregar o decálogo, a lei, e ao mesmo tempo realizarem um casamento do povo de Deus. Então veja que o povo se casou com Deus simbolicamente. Isso é expressado com mais detalhes do casamento de Oséias com Gomer, e vemos que o povo não tinha competência. Não tinha competência para servir ao esposo, amar ao esposo. Um amor dedicado do esposo, cuidando, fornecendo todo o cuidado. Quem é que sobrevive no deserto? Mas Deus cuidou do seu povo no deserto. Deus fazia milagrosamente jorrar água da rocha. O próprio Cristo, o Senhor Jesus Cristo, forneceu água para o povo saciar a sede. O amor de Deus é imensurável, mas o povo, por conta da sua carne, da fraqueza da carne, veja no verso 3, pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne. A carne é fraca para compreender os desígnios da lei de Deus. E aí nós pensamos, a lei pode salvar? Será que a lei pode salvar em sua essência? Não. A lei de Deus é a constituição de Deus. Só a presença de Deus trazia muito medo, muito pavor. Como eu citei alguns instantes atrás, quando ele concede a lei escrita, o povo viu, nós não temos, nós vamos fazer uma aliança, mas em poucos dias. O povo praticamente nem havia feito a aliança e já estava lá adorando o bezerro de ouro, já estava adulterando no noivado. Quem dirá no casamento? Aí pensamos que o povo era fraco. Eles viram os sinais de Deus e continuavam ainda adulterando com outros deuses, dando puladinha de cerca com outros deuses. Imagine nos dias de hoje. Talvez dê tempo nós falarmos sobre isso, mas uma coisa é bem certa, a carne é fraca. Não temos competência em nosso ser, em nossa natureza propensa ao mal, para obedecer à lei. A lei nunca teve finalidade de salvar. A lei, em sua finalidade, era mostrar a santidade de Deus, os desígnios de Deus, a essência santa de Deus e a nossa falibilidade. A nossa propensão ao mal é uma orientadora dos princípios e dos valores de um Deus santo. Veja que Paulo fala, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne e do pecado como sacrifício pelo pecado. Quando o povo de Deus que fez aliança, que se casou ali no Sinai, quando o cristão na dispensação da graça se batiza e faz uma aliança como noivo à espera do noivo, a noiva à espera do noivo, veja que o cristão cai na mesma situação do povo de Deus. O povo faz uma aliança, bota a aliancinha na mão direita e fica aguardando o noivo, o dia do casamento. E aí surgem as preparadas pelo inimigo. Surgem ali os entretenimentos. Surge ali uma situação de tribulação, de aflição. E aí a noiva vai perdendo a esperança. Não consegue se manter guardada, resguardada em santificação. Vai negligenciando a vida penitente. Vai negligenciando todos os dias dobrar os joelhos e se purificar no sangue de Cristo. Veja que aqui ele está traçando a solução. Veja que a carne tem que ser punida. Ezequiel disse que tem que ser punida. Toda alma que pecar, esta morrerá.
Mas veja que nesse verso 13 ele está dizendo que esse pecado que deveria ser imputado sobre todos os seres humanos, sobre os filhos de Deus, ele agora é retirado e colocado sobre o Filho, é imputado sobre o Filho de Deus encarnado. Pois somente Deus pode perdoar pecados. Somente Deus pode, na carne do Filho de Deus, sanar o pecado e as suas consequências de condenação e separação eterna. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o nosso bode expiatório. Ele é o nosso Cordeiro Pascual que nos traz a esperança, a salvação. Vamos aqui no verso 39, 8:35. Como eu disse no verso, como eu disse, todos os versos, nós poderíamos aqui abrir gamas e gamas e gamas de ensinamentos. Veja em especial no final do 34, eu não citei isso, gostaria de estar citando. Quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Principalmente naqueles que vivem debaixo da lei. Existem hoje neopentecostais que vivem praticamente debaixo da lei de Moisés, pois resgatam dali diáconos vestidos de levitas, né? Na mentalidade dos fariseus, principalmente, eles acreditavam que somente pelo mérito de obedecer à lei se poderia ressuscitar dentre os mortos. Por isso que eles, com muito afinco ali, tentavam cumprir todas as tradições e a lei de Moisés. Mas quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, como está no verso 34 aí, o Senhor Jesus Cristo, além de pagar o preço de expiação, como bode expiatório dos nossos pecados e falhas, ele assume uma posição que os sacerdotes daquela época exerciam, de sacerdotes que intercedem, que advogam a causa, que vem o opróbrio do necessitado penitente e ali intercedem. Só que os sacerdotes todos morriam por conta do pecado. Mas veja que o justo juiz que obedeceu e cumpriu a lei na sua carne, o Senhor Jesus Cristo, ele está eternamente, ele ressuscitou e intercede com o poder do Espírito que o ressuscitou dentre os mortos, para que ninguém seja separado eternamente, condenado eternamente. Aí veja no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Alguns questionamentos são feitos pelo apóstolo Paulo, e que de certa forma vão fazer parte da nossa vida. Todos nós cristãos haveremos de uma certa fase da nossa vida passarmos por tribulação, ou seja, passarmos pelo aperto. Como as azeitonas eram pressionadas naquele compressor para se extrair ali o azeite, bem assim nós vamos passar por compressores nessa vida, locais extremamente estreitos onde os nossos valores podem ser, ali estão em risco de serem negociados pela falha, incompetência do nosso ser. Veja que ele fala que tem alguém intercedendo. Neste capítulo 8 ele fala de várias funções do Espírito Santo com o seu povo. Nós estamos sendo observados. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas. E quando chegar o dia da tribulação, neste momento de compressão, o Senhor estará conosco. Vai sair o azeite, vai sair, glória a Deus. Nós vamos glorificar o Espírito Santo nas tribulações, porque sabemos que esta pressão é momentânea, ela é leve, ela é pequena, ela é provisória, porque existe algo maior, imensurável, reservado para cada um de nós depois da tribulação com a vinda do Senhor. Ou angústia, ou tristeza. Existe na agenda da nossa vida muitas vezes passar por tristeza, por angústia de diversos níveis, tristeza de diversos níveis, frustrações. Veja que ele fala de perseguições. Citamos aqui em várias partes do mundo, em especial na janela 1040, os radicais verdes aí perseguindo os nossos irmãos. Ou a fome, ou a privação, num mundo de tanta ostentação. Ontem eu vi o que está acontecendo no Shopping Center Norte. Um dos grandes lojistas ali, com a sua câmera filmando que existem algumas coisas para vender, mas se chegou à conclusão de que as pessoas não têm dinheiro para gastar,
não querem se endividar, pois já estão endividadas. Olha que situação, né? Muita comida lá no restaurante lá e não tem pessoas para consumir. Num horário, como dizia ali aquele grande comerciante, num horário que aqui era lotado, eu precisava contratar neste mesmo mês aqui pessoas para estar atendendo as pessoas. A gente vê algumas situações da janela 1040, muita fome, muita miséria, comida sendo valorizada. E agora o Brasil está entrando nessa situação de fome, de miséria, endividamento, né? Na América Latina aqui está cheio de locais assim. Será que a igreja está preparada para passar pela fome? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou a privação. Alguns têm muito, outros têm pouco. Alguns adquirem as coisas de forma ilícita e ostentam de forma ali punjante, né? As suas atividades ilícitas e os bens adquiridos de forma ilícita. Mas nós, Igreja de Cristo, temos que estar contentados com a palavra, tendo este grande tesouro em vaso de barro. Pessoal do mundo olha para você, você não tem isso, você é um Zé Ruela, você não tem nada. Mas nós temos o grande tesouro. Olha o contraste da parábola do rico e Lázaro. O rico tinha tudo, se vestia bem, tinha comida, banquete. Lázaro, aos olhos das pessoas, não tinha nada, feridas, uma legião de cães, uma matilha de cães lambendo as feridas dele. Mas ele tinha algo que o rico não tinha. Ele tinha a presença, pois o seu próprio nome, Lázaro, o Senhor é o meu socorro, é a minha salvação. E aí nós vemos como foi o final eterno, né? Um foi para o paraíso e o outro no Hades em tormento. E aí veja como ele fala também, ou perigo, ou espada. Vemos o exemplo dos nossos irmãos do Sudão, testificando até o fim que Jesus Cristo é o Senhor. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Veja como Paulo preparava a igreja, preparava os filhos de Deus para passar pelos crivos de provação, pelos crivos de tribulação e para o sacrifício. Paulo fala, estou prestes a entregar a minha vida como oferta de libação pela pregação do Evangelho. Uma oferta de libação. O Senhor Jesus Cristo derramou a sua alma na morte. Paulo entregou a sua vida como oferta de libação pela pregação do Evangelho. Veja no verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Quantas pessoas bem-sucedidas você conhece nessa vida? Conheço grandes jogadores de futebol. Não entendo muito de futebol, mas a gente vê troféus ali e tantos outros prêmios. Pessoas com carros, com muita riqueza. E muitos às vezes se gabaritam. Foi por minha competência, foi pelo meu braço forte, foi pela minha inteligência, foi pela beleza do meu corpo que eu conquistei tudo isso. E são vencedores e troféus que vão ficar nessa terra. Mas veja que nós cristãos temos um